Olá, pessoal! No vídeo desse início de semana, né, para a gente reforçar o conteúdo da meta 3, que é o capítulo sobre a pele, vamos aqui montar um mapa mental bem simples, mais simples do que dos sistemas, né, que a gente englobou todos os outros sistemas estudados. Então, a pele, ela permite a nossa sensação tátil de pressão e a nossa sensação térmica. Quando a gente fala de sensação tátil, a gente está já falando sobre pressão ou sensação mecânica, de encostar, de dor, né? E a térmica a gente está falando da sensação de calor e de frio. Uma sensação que permite com que seu corpo regule e mantenha a sua temperatura corporal. Se você está com muito frio, você vai começar a sentir calafrios, porque os pelos eriçam, e eriçam para que não haja a mesma quantidade de vento que passaria se eles não tivessem assim. Eles funcionam como se fosse uma barreira, imagine os pelos erguidos, e funciona como se fosse uma muralha para o vento realmente não entrar nessa pele. E a própria contração muscular, que, claro, aumenta, faz a produção de calor de uma forma pequeníssima, mas que já auxilia. E o suor seria o contrário, né? O suor, ele dissipa o calor, ele junto com a própria água desse suor, vai o calor do corpo, então diminui a sua temperatura da pele. A pele é um órgão, então ela é formada por células que formam o tecido epitelial, outras que formam o tecido conjuntivo, e dentro desse conjuntivo nós temos o tecido nervoso. Outras células formam o tecido nervoso também, né? Mas nós temos o tecido conjuntivo frouxo, que não é tão, digamos assim, tão resistente, tão firme como o denso, que nós chamamos. Nós temos aí também o tecido sanguíneo, que é um tecido conjuntivo, né? A camada de gordura, que é outro tecido conjuntivo. Nós temos na epiderme as células mortas de superfície e as células de tecido epitelial altamente com potenciais de divisão celular, logo abaixo. Na derme, então, nós vamos ter aí o tecido sanguíneo, o tecido nervoso, as glândulas, os pelos. E na hipoderme, ou tela subcutânea, essa camada aí de gordura para firmar as camadas superiores, mas também para ajudar nesse isolamento térmico, que seria isso, para não passar o frio. Por isso que os animais de ambiente frio têm muita camada de gordura, por exemplo. Opa, tô fazendo errado aqui. Então, ali como está mostrado, né? Então, na derme você tem as glândulas. Lembrando que nós temos, nós, mamíferos, glândulas sudoríparas para o excesso e retirada de suor, sebáceas para o sebo, que é uma gordura, e mamárias para as fêmeas, naturalmente, para a ejeção de leite. Aí vocês poderiam perguntar, né? Mas se as mamas só são funcionais naturalmente para as fêmeas, por que o homem também tem? É que primeiro a formação das mamas, depois a diferenciação do sexo, né, durante a embriologia. E quando a gente fala de pele, a gente fala muito sobre câncer de pele, que ainda é muito comum. Então, o câncer é o teu DNA, nada mais é que o teu DNA, que ele é lido, onde há o controle da divisão celular, ele é lido para dividir, não parar de dividir. E aí nós temos o tumor com essa divisão celular de forma errada. No caso da pele, nós chamamos de carcinoma basocelular. Baso vem de base mesmo, então é mais superficial, né? É o menos grave. Surge com muita exposição solar, embora ainda possa surgir em outras partes do corpo. A proteção, principalmente com o protetor solar. E caso se suspeite, claro que tem que sempre se avaliar com um dermatologista, que pode aplicar mesmo uma cirurgia para retirar as manchas. Isso pode evoluir para um outro tipo de carcinoma. Quando a gente fala de noma, a gente tem que estar sempre falando de uma célula neoplásica, ou seja, uma célula cancerosa. Então, o carcinoma, ela é o segundo tipo mais comum, que forma uma casquinha depois de um tempo. De novo, pode surgir em regiões expostas ao sol, mas também em regiões envelhecidas,
ou com perda de elasticidade. Além do protetor solar, evitar a exposição a substâncias tóxicas e quando se vai ao dermatologista, eles geralmente, né, fazem técnicas como aplicação de frio, porque o frio congela e acaba matando essas células, mas também pode ser feito radioterapia nas células restantes. Lembrando que a radioterapia é uma aplicação de radiação mesmo, tem que ser muito bem estudado, porque às vezes a radiação ela pode ser mais danosa do que ajudar. Já o melanoma, por que é chamado de melanoma? Porque aparece como uma pintinha escura que vai se deformando. Melanoma, o nome, né, lembra de melanina. E a melanina é aquela proteína que dá a porção mais escura, mais clara da pele. Então, onde pode surgir? De novo, regiões expostas ao sol, e principalmente em pessoas de pele muito clara, porque você não tem essa melanina protegendo essa radiação solar. Como se proteger? Além do protetor solar, é importante fazer um exame constante da pele para ver, né, se há uma mudança de característica. Se é numa fase precoce, é indicado cirurgia, mas além disso pode ser indicado radioterapia ou quimioterapia. Por que o câncer de pele o melanoma acaba sendo mais grave? Porque o nome dele já diz maligno. E nós já vamos entender qual que é a diferença disso aqui. Antes disso, para conferir se o melanoma é maligno ou benigno, sempre as bordas das pintas, a simetria, a coloração e o diâmetro são avaliados. E mesmo a evolução dessas mudanças. Então, o benigno, ele ainda está num local específico. Porém, essas células continuam se dividindo. O sangue continua passando ali nutrindo essas células. E algumas podem se desprender e pela circulação sanguínea atingir algum outro lugar que ele vai invadir e começar a se proliferar. Então, a partir daqui que você tem invasão de outro tecido, você tem o que nós chamamos de metástase.